O Bitcoin está conseguindo ficar estável, mas ao mesmo tempo as altcoins, as criptomoedas alternativas estão derretendo praticamente e começando a devolver toda a alta que tiveram, mas tem um motivo por trás que você tem que ficar ligado, então fica até o final desse vídeo. Para você entender o que está acontecendo nas altcoins e qual que é a tendência desse exato momento, você não pode deixar de olhar para o Bitcoin porque estamos tendo uma divergência muito forte entre o comportamento do Bitcoin e o comportamento das altcoins, as criptomoedas alternativas, o resto do mercado. Por quê? No gráfico diário do Bitcoin você consegue ver que a estrutura do mercado está muito saudável, está muito forte de alta, e é o que nós não estamos vendo nas altcoins nesse exato momento que estamos tendo essa queda, tá? Olha só, todas as linhas de tendência que você possa chegar e buscar aqui no próprio Bitcoin, você vai notar que elas estão com uma estrutura extremamente bullish. A primeira linha de tendência que nós temos, que é essa aqui, um suporte mais longe que nós temos, mais ou menos uns 35, 36 mil dólares, o Bitcoin não está demonstrando nenhum risco de ir nesse exato momento para essa região. Agora, a segunda linha de tendência é que se você pegar essa extensão aqui de toda essa estrutura que ele ficou em um canal ascendente, você vai ver que o Bitcoin está conseguindo se segurar sem problema nenhum. Ótimo. Agora, por outro lado, em outra linha de tendência, a última aqui que a gente vai pegar, ele fez um rompimento dessa linha de tendência para baixo, mas por outro lado, ele iniciou um canal lateral. Então isso aqui acaba sendo uma, vamos lá, uma quebra de estrutura muito fraca. Então a gente não está tendo nenhum derretimento, mas o simples fato do Bitcoin estar em um certo topo e um elemento especial que nós temos, que é a aprovação desse possível ETF já em 12 de janeiro, está preocupando aqui o mercado no geral. Por quê? Vamos chegando numa época que as pessoas que já estão no mercado há muito tempo sabem que o mercado sobe no boato e ele chega a cair no fato. Mas por que isso acontece? Porque existe uma coisa chamada realização de lucro. As pessoas sabem que quando o evento de fato chega no mercado, as pessoas ficam preocupadas e acabam realizando porque não sabem o que vai acontecer. Agora, antes desse fato, toda a especulação que vai ter aprovação do ETF, aquela narrativa que o mercado vai absorver muito capital, isso vai resultar numa expectativa muito forte para o mercado que retorna para a gente em forma, na real, de alta, tá? Porque o mercado cria uma expectativa muito forte e vai precificando essa expectativa cada vez mais a partir do momento que vai chegando na data do evento de fato e o mercado começa a ficar um pouco desconfiado, subiu muito, será que vai subir mais? Então por conta disso as pessoas ficam mais cautelosas e é exatamente o que a gente está tendo nesse momento. Até que você entendeu que a estrutura do Bitcoin em si, ela tá bullish, mas por conta dessa especulação do ETF e a data chegando, o mercado já está ficando mais preocupado, entregando uma queda para as altcoins. Por quê? Porque o mercado já deu um sinal de cautela. Se a gente for no gráfico total 3, que é o gráfico somente das altcoins, você vai notar o seguinte, nós estamos vendo no geral aqui, primeiro, o total. Total é o gráfico que representa todo o capital do mercado. Ele já está batendo no topo de um canal ascendente, batendo uma resistência, o mercado já entende que a precificação de toda essa alta já foi muito forte desde quando saiu dos 1 trilhão de market cap para 1,6. Então tivemos um crescimento aqui no mercado de 600 bilhões de dólares. Cara, isso foi muito dinheiro. E agora que chega numa certa resistência, você vai ver aqui como que o mercado ele tá respeitando de fato aqui toda essa estrutura. Já o pessoal já fica cauteloso, beleza? Então temos a data DTF, temos uma resistência batendo no total, vai para o total 3 aqui no caso só das altcoins. Esse é o gráfico que representa só as altcoins. Então se as altcoins estão caindo, esse gráfico vai estar caindo, tá? Então olha só essa queda, como a gente tem uma queda relativamente forte. O market cap das altcoins teve uma queda aqui máxima de 16%. Isso significa que muitos projetos pequenos aí já derreteram bastante, enquanto projetos grandes estão se segurando de certa forma, mas não deixam de retornar grande parte da alta, tá? Vou pegar a Polkadot, por exemplo, olha só como é que ela está trabalhando, saiu dos quase 10 dólares para os 6, então tivemos uma queda aqui de mais ou menos 30%, que é uma queda forte para uma altcoin que subiu bastante. Então o pessoal já está começando a perceber uma ameaça para a estrutura de alta de algumas altcoins. Olha como a Polkadot está trabalhando ainda nessa linha de tendência e quebrando isso aqui. Ela começa uma correção mais forte, podendo aqui chegar e dar a oportunidade de bater na região de 50% de retração de Fibonacci, mais ou menos em 6 dólares. Então você tem algumas buy zones aqui, à medida que o mercado vai caindo e o índice de força relativa começa a entregar
uma sobrevenda. Então a força vendedora ela vai chegando no seu ápice, assim como a força compradora chegou no seu ápice em alguns momentos aqui, ele tende a fazer uma retração para manter a força saudável do mercado e ganhar mais espaço para subir mais depois. Então isso aqui são ciclos no mercado, você tem que entender. E a partir do momento, tá, que ninguém sabe o futuro dessa aprovação do ETF, o que vai acontecer, porque muita gente conta como certo, como óbvio que vai acontecer. Mas olha só o que nós temos nessa notícia aqui. SEC se aproxima da aprovação de um ETF Spot Bitcoin com pedidos de emenda 19B4. Em 5 de janeiro, tá? As alterações desse número aí foram apresentadas para aplicações de ETF Spot de Bitcoin dos gestores de ativos BlackRock, Valkyrie, Grayscale. Então um monte de empresa aí já está praticamente dando como aprovado e dando todas as solicitações, arquivos, assinaturas, tudo para chegar e oficializar essa aprovação. Acontece que, olha só, né? O comentário aqui de um analista da Bloomberg. Sim, basicamente está feito, mas recentemente ouvi de várias fontes que os S1 finais serão entregues às 8 horas de segunda-feira, enquanto a SEC está tentando alinhar todos para o lançamento em 11 de janeiro. Então isso aqui é uma frase muito bullish, né? Uma notícia muito bullish para muita gente, apesar de ter uma fonte completamente ouvir, né? E não certamente uma coisa da SEC em si. Se tiver, beleza. Agora por outro lado, né, 4 de janeiro, o Cointelegraph informou que apenas 39% dos consultores financeiros baseados nos Estados Unidos acreditam que um ETF de Bitcoin pode ser aprovado este ano ainda. Então, olha só, né? Então, menos de 50% dessas pessoas, esses consultores financeiros, estão bullish na aprovação de um ETF em 2024 ainda. Que, bom, como assim pode postergar para 2025, né? A maioria está achando que vai passar para 2025. Então, por conta disso, muita gente fica em cima do muro. O que vai acontecer? E qual que é a medida, né, a ação mais inteligente que você poderia ter neste momento? Entender que o mercado está chegando no seu ápice, essa preocupação vai entregar uma queda da dominância. Entenda que a dominância está no comportamento bearish a partir desse momento, que ele rompeu um padrão de cunha ascendente para baixo. Você tem que ficar bastante esperto, bem esperto mesmo, se isso aqui vai configurar como uma confirmação de rompimento, entregando uma queda da dominância. Mas Douglas, essa queda da dominância seria muito bullish para o Bitcoin, né? Na verdade, para as altcoins, porque configuraria para a gente uma altcoin season. E também você tem que tomar cuidado, porque a dominância caindo não significa que as altcoins vão estourar de valor. Se o Bitcoin chegar a cair, você vai ver as altcoins segurando mais a queda à medida que o Bitcoin vai caindo. Então, acaba sendo a favor das altcoins e um possível derretimento, uma queda do mercado, uma correção de fato que a gente não teve no Bitcoin. Então, a sua atenção agora, e pelo menos o que a leitura está dizendo, é que o interesse agora, o foco precisa ser no Bitcoin. Porque se você entrar nessa região aqui de possível acumulação ou distribuição, a gente consegue ver mais ou menos qual que é a tendência dessa estrutura que ele está criando. E você vai acabar percebendo que o mercado está fazendo um padrão bullish a partir desse momento que ele chegou aqui e formou esse topo lateral. Então aqui nós temos um triângulo ascendente, esse é um padrão que tende a fazer um rompimento para cima e tenha cuidado, porque a estrutura do Bitcoin está bullish, ele pode ter esse rompimento de acordo com esse padrão, e como ele fez aqui anteriormente, buscar essa liquidez que ficou acima dos 46, buscar até os 48 e fazer uma retração a partir do momento que ele faz uma bull trap aqui, que você tem que ficar bem esperto, não dar esse mole. O mercado já conseguiu esticar muito, muitas pessoas estão achando que essa aprovação do ETF vai ser completamente bullish para o mercado, que vai subir pra caramba, e aí que você tem que tomar cuidado. Já vimos várias vezes acontecendo, o sobe no boato e cai no fato. Quando o evento chega, o negócio tende a cair. Muitas pessoas estão achando que a aprovação do ETF vai resultar em um novo rally extremo no gráfico semanal aqui, levando o Bitcoin para o seu topo histórico. Então toma cuidado, isso pode acontecer. Claro, esse mercado é completamente inesperado. Cara, tudo pode acontecer. Mas você tem que ter amor ao teu dinheiro, tá? Então você tem que ter um gerenciamento de risco. Então você tem que ter ideia dos momentos que serve mais você se proteger do que você deixar de ganhar dinheiro. Então é muito importante você não perder do que realmente deixar de ganhar dinheiro ou arriscar tua grana porque você perdeu o bonde. Então seja inteligente. O Bitcoin está numa estrutura de alta, as altcoins nem tanto, até porque muitas altcoins subiram bem
e agora estão retornando de toda essa alta que tiveram, ou pelo menos grandes criptomoedas aqui já criaram uma estrutura muito forte de alta, e agora estão tendendo a retrair, o que é completamente saudável, tá? Mas uma coisa é fato, a dominância subindo é um sinal completamente bullish para o nosso mercado, até porque você vai pegar o histórico da dominância lá atrás, nós temos períodos excelentes que a dominância só sobe, e isso aí entrega para a gente momentos de ouro lá na frente que são altcoin seasons. Olha só o que acontece aqui quando a dominância sobe, pega um ar e depois começa a cair. Foi nesse momento que muita gente fez dinheiro porque a dominância caiu do Bitcoin e todo o capital, pelo menos grande parte, foi passado para as altcoins, resultando em um bull market imenso, muita gente fazendo dinheiro. Então você tem que ter ideia desse momento de transição para você saber o momento certo para você arriscar o teu dinheiro, a tua grana. Se você olhar no mapa de liquidação aqui do mercado, é sempre bom ter ideia, por quê? A liquidez que a gente tinha em cima do mercado, ela foi captada a partir do momento que o Bitcoin ele fez uma bull trap ali na estrutura que nós vimos. Então, a partir do momento que o Bitcoin fez este topo aqui e ele passou estes topos anteriores, ele pegou uma liquidez aqui em cima. Por conta disso, ele já fez uma queda e buscou as liquidez, cara, liquidez não tem plural, né? Enfim, desculpa, professores de português. Nós temos aqui então uma busca de liquidez aqui por baixo também, e você tem que ter em mente que temos uma liquidez imensa ali para a região dos 33, 35 mil dólares. Muita gente fica na dúvida e me pergunta, Douglas, será que a gente tem chance de cair para os 33, 36? A resposta é com toda certeza. É a região mais forte, mais propensa do mercado em buscar. Agora, se vai perder os 31, 30 mil, que aí já é, pra gente, já é uma base muito sólida de suporte lá atrás, como você pode ver aqui, 31 mil dólares é uma região forte. Se ele vai buscar essa região, não sabemos, ainda mais perder isso aqui e começar a cair para os 25, só se a gente tiver um evento catastrófico no mercado. Mas, por outro lado, nós temos uma região ainda muito forte aqui nos seus 35, 36 mil dólares. Então essa região aqui acaba sendo a região mais propensa do Bitcoin buscar, caso ele faça uma retração mais forte e quebre toda essa estrutura aqui de alta. Então, moral da história para você. A estrutura do Bitcoin está muito bullish, está excelente, enquanto das altcoins já está tendendo a ter uma realização de lucro e uma cautela por parte dos investidores. Com essa aprovação do ETF, que vale muito a pena você ficar esperto e atento a isso, pode indicar que nós podemos, no primeiro momento, ter uma certa euforia, um rally no mercado e depois uma bull trap aqui, uma armadilha, uma busca de liquidez para depois cair. Lembrando que a maior liquidez que nós temos está na região dos 33, 36 mil dólares. Então é bem tranquilo do Bitcoin buscar essa região. Então não vá achando, pelo menos não coloque nesse momento na sua cabeça que o Bitcoin vai buscar o topo histórico e que isso aí é óbvio. Não, até porque se você for no gráfico aqui da índice de força relativa do indicador do Bitcoin, você vai notar que já estamos tendo o mercado no semanal muito forte sobre compra e não se surpreenda caso o mercado faça uma retração e volte para regiões mais neutras aqui abaixo dos 70 pontos, que aí ele já sai da sobrecompra, ainda mais se o Bitcoin ter extraído tanta alta assim. E eu boto como exemplo para você o que aconteceu lá atrás. O Bitcoin subiu bastante nesse primeiro momento aqui, você vai ver que é uma alta incansável, bem parecido com o que a gente teve aqui, mas de uma escala mais afastada, né? Durou mais tempo esse rally do que o lá de trás. E logo depois tivemos uma retração aqui bem forte. E que você tem que entender que isso pode acontecer novamente para buscar um suporte aqui que seja para o mercado voltar e sacramentar o seu ciclo de alta. Então, muita calma nesse momento, não fique eufórico, muita gente está contando com isso. E todo esse comportamento aqui das altcoins indica que o mercado está assim, cauteloso e com medo, por mais que muita gente aí estava dando como garantido esse ETF. Então, nesse canal você vai ficar esperto em relação a todas as notícias, eu vou tentar trazer o máximo para vocês, tanto de leitura gráfica aqui, quanto os acontecimentos sobre esse ETF. Então você se inscreve, deixa o like, é muito importante para mim, para justamente eu saber se você está gostando ou não do conteúdo. No mais, uma excelente semana para todos e tamo junto.